Olá pessoal que acompanha o canal do Prodot Ensina. Hoje a gente está aqui com o Dr. Romero Bilhar para tratar um assunto muito frequente na população, que é a famosa dor nas costas, ou lombalgia. E aí a gente queria trazer ele para justamente esclarecer essas dúvidas. Ele que é médico ortopedista pela UFC, cirurgião de coluna pela USP, mestre e doutorando em ciências médico-cirúrgicas pela UFC, médico e preceptor do Hospital das Clínicas e do Instituto do Dr. José Frota. Muito prazer, doutor Romero. Prazer é meu, meus amigos, estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante e prevalente, né? Com certeza. E eu queria começar esse podcast perguntando o que é exatamente a dor lombar e quais são as principais causas no dia a dia. Perfeito. Então, a dor lombar, ela realmente tem uma epidemiologia que favorece muito o estudo dela, porque ela é uma condição muito comum e prevalente, né? Então, as estatísticas da OMS é que 80% da população mundial vai ter em algum momento dor lombar. E o que é a dor lombar? É um conceito anatômico, né? É a dor de uma região que compreende as vértebras lombares e seu envelope de partes moles, ou seja, ali a partir da última costela até a região sacra. Então, qualquer dor que englobe essa região, seja ela de causas ósseas, articulares, musculares, ela vai estar englobada no conceito de dor lombar ou de lombalgia, né? Causas mais prevalentes, o que é que nós temos hoje? O americano ele divide a dor lombar, e eu acho muito interessante essa forma de ver, em dois grandes grupos, né? Ele fala da dor, que se a gente fosse traduzir para a gente seria como se fosse a dor neural e a dor não neural, né? Ele usa um termo que é o low back pain, radicular low back pain, não radicular low back pain, ou seja, a dor que tem relação com raiz, com nervo, e a dor que não tem. Então, quando a gente tem as causas não neurais, as ditas mecânicas, né? O brasileiro criou esse termo, a gente tem as dores articulares como muito prevalentes, que na coluna ela recebe uma denominação específica, que são as dores facetárias, já que as pequenas articulações da coluna recebem o nome de facetas articulares. Então a gente tem a lombalgia facetária, o síndrome facetário, dor facetária, e as musculares, né? Que são as dores que envolvem basicamente a musculatura que recobre e que sustenta a coluna. Então pode ser uma dor aguda, como um espasmo, você foi espirrar, você foi abaixar e teve aquele travamento, e você pode ter uma dor lombar crônica relacionada a uma sobrecarga. Quando a gente vai para o lado das dores neurais, né, as dores radiculares ou as dores neuropáticas, sem dúvida a hernia de disco é a causa mais comum hoje, né? Mas a gente tem outras doenças da coluna que acabam causando dores que também envolvem a estrutura neural. Então a gente tem a espondilolistese, que é o desalinhamento entre as vértebras, a gente tem as escolioses do idoso, as escolioses do adulto degenerativas, que causam pinçamento, a gente tem a estenose de canal, que é o estreitamento do canal pela artrose, pelo desgaste da vida, né? Então esse aí, basicamente é um retrato geral do que causa as dores de coluna, né? E eu, como paciente com dor lombar, como que eu vou saber se vai ser algo simples, resolver em casa mesmo, repouso, ou se vai ser algo mais grave que eu preciso procurar um ortopedista, um médico da coluna para tratar? Um especialista, perfeito. Existem também na literatura, né, existem alguns critérios definidos para isso, né, que é o que a gente chama de red flags, né, bandeiras vermelhas, alertas vermelhos, sinais de alarme, exatamente. São os termos que a gente usa para tentar definir quando é que a lombalgia tem algum critério de gravidade ou que merece prosseguir uma investigação, eventualmente fazer exames complementares, né. Hoje a gente tem um acesso muito grande a exames, mas não é toda dor lombar que faz, se necessário, você solicitar a ressonância, né. Então, assim, existem alguns critérios que trazem essa preocupação. Um deles é relacionado a tempo, né? Uma duração de dor acima de 3 semanas, ela já começa a ter um critério de investigação, que já foge um pouco daquele padrão de dor, que normalmente cessa em poucos dias. Outra coisa, se tem sintomas neurais irradiados, ou associados. Então, eu tenho uma dor que irradia, eu tenho dormência, eu tenho perda de força, isso aí é um critério de alarme. E existem algumas outras preocupações que dizem respeito ao perfil do paciente. É um paciente idoso, sofreu algum trauma, é um paciente que tem histórico oncológico, ou seja, já teve algum tipo de câncer. Então são fatores da história dele que nos suscitam a ter uma desconfiança maior. Então talvez nesse caso mereça uma investigação. Mas no geral, no comum, no dia a dia, o tempo de duração e o tipo de sintoma, são os dois primeiros que eu falei, né? Uma dor que durou mais do que 3 semanas ou que veio com sintomas neurais associados, esses são os fatores que realmente levantam o alerta de ter uma necessidade de avaliação. E outra coisa que as pessoas escutam muito, né, é que a postura
E a obesidade, né, o sedentarismo, também podem influenciar diretamente na questão da dor lombar. Então, assim, trazendo mais para a nossa área, como é que esses dois fatores podem contribuir para o agravamento desses sintomas? Perfeito. Todos esses realmente afetam um pouquinho, né? Agora, existem coisas que afetam mais do que as outras, né? Então, o que a literatura mostra hoje? Existe no dia a dia da gente alguns fatores que se repetem exaustivamente. Então, hoje, o pessoal antigamente sempre achava que o problema de coluna era coisa de quem pegava peso, né? Porque pega muito peso. E hoje, a grande maioria dos pacientes que vêm para o consultório, vêm para os ambulatórios dos hospitais com problema de coluna, são pacientes que ficam muito tempo sentado, porque existe uma biomecânica em estar sentado, né? A nossa coluna, ela tem curvaturas normais, curvaturas fisiológicas, né? A lordose lombar, que é para a gente ser seladinho, a cifose torácica, que é a gente ser um pouquinho corcunda. Isso faz com que as forças, as cargas se distribuam. Quando a gente senta, a gente meio que perde essas curvaturas, né? A gente senta e vira um eixo, a gente fica chapado. Isso faz com que o impacto em cima das estruturas de sustentação, as facetas articulares, os discos, seja maior. Então, trabalhar sentado ou ficar sentado muito tempo, ele já é uma sobrecarga para a coluna. E o que é que eu posso fazer em termos de postura para melhorar essa condição, se eu tenho que trabalhar sentado? Então, alguns hábitos. Primeiro de tudo, levantar ou alongar ali temporariamente a cada intervalo. Então, você define 40 minutos, 1 hora, levanta um pouquinho, alonga, vou beber uma água, vou ao banheiro, porque isso é uma forma de recuperar as curvaturas normais e lubrificar as articulações, né? Uma outra coisa é tentar usar cadeiras que deixam a sua ergonomia o mais próximo do normal. Então, essas cadeiras novas hoje, tanto as de escritório como as gamers, se você reparar, todas elas têm um encosto que trazem aqui uma elevação, exatamente para tentar manter essa postura lordótica. Não que você vá ficar selado o dia todo, ninguém consegue, mas você não pode ficar com aquela postura chapada, né, sifotizando a lombar por um longo tempo, por um período prolongado de tempo, né? O outro grande fator que influencia é o sedentarismo. Por quê? Porque o músculo, se a gente parar para pensar na biomecânica da coluna, ela é uma pilha de ossos solta. Então, o que sustenta é a musculatura. E a musculatura, além de sustentar ela na posição correta, alivia o impacto em cima das estruturas de sustentação, que é como eu falei, tem os discos na frente, tem as facetas atrás, e quando eu estou com o músculo tensionado, essas articulações e discos, eles servem, eles colaboram para a sustentação, mas não de uma forma tão sobrecarregada. Quando a musculatura é flácida, o impacto em estar sentado, em levantar, em andar, em sair do carro, entrar no carro, é muito maior. Então a gente vai acabar tendo uma sobrecarga. O pessoal sempre fala no disco, né? Porque a hernia de disco virou o famosinho e o queridinho da coluna. Mas a gente tem que lembrar que as outras estruturas costumam sofrer até mais cedo. Então, normalmente, o paciente que tem hernia de disco, ele já tem com ele um histórico de anos de dor lombar. É muito mais comum que o paciente chegue e fale, eu já sinto dor de coluna desde que eu tinha tal idade, só que agora ela mudou, ela foi para a perna, ela piorou. Então, aquele período em que ele estava sentindo a dor lombar, aquilo já era um aviso de que estava tendo uma sobrecarga acima do que o corpo dele suportaria, né? Os outros fatores, você falou, obesidade, claro, uma sobrecarga maior e normalmente a pessoa que é obesa, ela está também sem o nível de atividade correto, ele acaba tendo uma substituição da musculatura por gordura, isso também influencia. Mas o que a gente sabe hoje é que desses fatores modificáveis, o fato de fazer o exercício físico de fortalecimento é o principal. Então, claro que a gente oferece para o paciente todo o combo, todo o kit de mudanças, mas se é para escolher uma, ele fazer o exercício físico de estabilização lombar, dentro de uma musculação, no treino de musculação, ou de alguma outra modalidade que promova, né, esse exercício, é muito importante para ele. Tanto que às vezes tem pacientes que, curiosamente, passam por um processo de emagrecimento rápido e ficam com dor. E chegam curiosos, eles dizem, doutor, puxa, eu pesava tanto, aí fiz uma cirurgia, usei uma medicação, e aí perde aquele peso muito rápido, e comecei a ter mais dor. Não era para eu estar com menos dor, porque a questão não é só o IMC, a questão é o contexto. Então, normalmente o paciente que passa por um processo de emagrecimento rápido, ele perde muita massa magra junto. E aí vem a instabilidade da coluna, como a gente vê também às vezes pós-gestação, o paciente que estava gestante depois que fica puérpera, né, tem um filho, acaba tendo dores. Por quê? Porque acaba mudando ali a configuração da coluna, perde um pouquinho, muda o centro de gravidade. Então, o peso por si só não é o único fator, né? O mais importante é você ter a musculatura como fonte de equilíbrio e sustentação da coluna. Isso aí é o que a gente pode ofertar para o paciente de mais impactante, né?
Muitas vezes os pacientes chegam no ambulatório, né, já procurando um remédio, alguma coisa assim, intervenção melhor, mas esquecem do principal, que é o exercício físico, né? Isso aí é o dia a dia, né? Assim, todo mundo quer a pílula mágica para tudo, né? Vai fazer o dever de casa, que é bom, né? Antes de começar a falar do tratamento, tem uma pergunta que eu vejo muitas pessoas fazendo sobre isso. Qual seria o exercício, assim, para a pessoa tratar essa dor lombar na academia, porque é o esporte que as pessoas mais praticam? Sim. E hoje é o esporte mais recomendado mesmo, né? Eu digo porque, assim, ao longo do tempo, a gente passou por algumas mudanças, né? Há 20 anos atrás, a gente associava muita saúde com aeróbico, né? Aquela coisa da caminhada, que, lógico, é óbvio que tem benefícios extraordinários, né? O exercício aeróbico, o metabolismo, mas aí veio o tempo do Pilates, que também tem suas indicações, seus benefícios, o alongamento, mas hoje a gente está vivenciando muito os estudos que mostram a qualidade de vida com o treino de força, né, com o ganho de massa magra, de musculatura mesmo, membro inferior, core, né, que é exatamente para você ter essa sustentação. Então hoje o melhor exercício é a musculação, pelo menos à luz do que a gente tem hoje, é o mais indicado, é o que a gente tenta fazer com que o paciente faça. Se ele por algum motivo de logística não puder, a gente traz outras opções como esses outros que eu falei, né? O Pilates, que às vezes é um bom complemento, porque traz mesmo uma parte de alongamento. Agora, dentro da musculação, o que é que a gente oferta ou pede para o paciente caprichar? Então, o paciente que está ali para tratar de uma dor lombar, ele deve sempre prezar muito por exercícios de fortalecimento e estabilização de core. Core é todo esse grupo de músculos, né, que sustenta a região lombar, não só os anteriores, os abdominais, mas os flancos e os posteriores. Então ele vai fazer exercício, ele vai montar a ficha dele com o personal, com o instrutor, tentando privilegiar esse exercício. Então exercícios isométricos, né, hoje a gente tem vários exercícios isométricos que trabalham essa musculatura, prancha, perdigueiro, né, como chama, que é aquele de isométrico que você também está trabalhando, prancha lateral, o canoa ou Superman, que você está trabalhando na isometria posterior, e exercícios não isométricos, mas você também está fortalecendo a musculatura abdominal, em máquina, abdominal livre, feito com execução obviamente correta, né? Extensor lombar, então são exercícios que trabalham muito essa musculatura. Existe algum exercício proibitivo? Eu não diria proibitivo, mas existem aqueles exercícios que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então existem algumas modalidades que provocam um impacto maior dessa região. Tem paciente que não vai sentir absolutamente nada e não tem problema fazer, não é proibido. Mas tem paciente que em estar tratando alguma doença, algum desgaste e tendo dor, talvez aqueles exercícios sejam incômodos. E aí ele tem que ir avaliando se vale a pena ficar perpetuando aquele exercício ou mudar. Exemplos. Os agachamentos de uma forma geral. Então, stiff, agachamento guiado, agachamento livre, terra, búlgaro, sumô. É o que eu digo, não são exercícios proibidos, eles têm os benefícios dele. Mas em pacientes que estão com alguma condição na lombar, tem que ser avaliado se vale a pena forçar. O leg 45, que acaba jogando uma pressão para a lombar. Mas repito, não são exercícios proibidos, são exercícios que a gente marca asterisco para ter cuidado. Então faz, sente se aquilo ali está confortável para você, se está causando algum sintoma. Se tiver, às vezes vale a pena retroceder, muda o exercício, diminui a carga. Então vai avaliando, né? Mas são basicamente esses. A gente já entendeu bastante a prioridade que tem que ser o exercício no tratamento da dor lombar. E eu queria saber se o paciente sentiu a dor lombar, aquela dor lombar aguda, menor de 3 semanas, o que ele faz? Nesse primeiro momento ele já vai para o exercício, um período de repouso, algum anti-inflamatório ou relaxante muscular? Muito boa essa pergunta. É assim, o remédio ele vai de acordo com a necessidade, então pode ser usado sim, né? Se foi uma dor lombar por uma causa bem pontual, puxa, eu estava jogando futebol, ou fui pegar meu filho, fui amarrar o cadastro, espirrei e senti aquele espaço, tinha aquela dor, ficou incomodando por uns dias, sempre o uso de alguma medicação que trate esses sintomas, então um anti-inflamatório, um analgésico, eventualmente um relaxante muscular, pode ajudar os primeiros momentos. E aí, para aqueles casos que realmente não cederem, piorarem, vale a avaliação. Agora, em que momento, nessa pergunta, voltar para o exercício? Então, o que os trabalhos mostram é que, assim, o processo de perda do tônus muscular, ele é muito precoce, né? Infelizmente. Então, assim, é um exercício até muito justo, porque se você não está fazendo, ele não vai te ajudar. Então, baseado nisso, o quanto antes voltar, melhor. Claro que tem que ser num nível de conforto, você não pode ir em crise, por exemplo. Mas, às vezes, os pacientes se enganam muito, porque eles não, ainda sinto uma dorzinha. Tá, mas às vezes essa dorzinha só vai passar quando você voltar para o exercício. Então você não precisa estar 100% sem dor para voltar. Você só não pode estar com uma dor absurda. Então assim, melhorou a ponto de conseguir, nem que você vá e faça exercícios mais leves, cargas menores, alongue, mas você já está impedindo o processo
da atrofia muscular, da perda de massa magra, da sarcopenia. Então vale a pena você voltar o quanto antes. A gente fala num número meio mágico, são os 2 primeiros dias, né? Tira 2 dias ali para sair da crise, depois tenta voltar. Mas isso não é regra. Às vezes a crise dura um pouquinho mais, às vezes precisa de uns 5 dias ali para conseguir voltar. Às vezes também é uma dor que você sente num dia, no outro você já está se sentindo muito bem. Principalmente se você fez uso de alguma terapia, como uma medicação. Eventualmente você tem um contato de um fisioterapeuta, foi lá, o cara deu uma liberada, manipulou e você ficou se sentindo muito bem. E você consegue voltar no mesmo dia. Semana passada isso aconteceu com um paciente meu. Ele foi, a gente era uma lombalgia sem nenhum critério de alarme. Eu fiz uma medicação, ele foi no fisioterapeuta e à noite ele me ligou dizendo que estava muito bem, estava fazendo um treino leve na academia. Maravilha, bom para ele, não tem nenhuma proibição quanto a isso não. E uma coisa que acontece muito quando você conversa com pessoas com essa dor é que eles acham, como o senhor bem disse, um resultado milagroso. E às vezes eles procuram a cirurgia. O quanto a cirurgia é importante para isso, para dor crônica, será? Ou somente para quando tem radicopatia? Qual seria essa indicação? Isso aí é uma pergunta muito fundamental, né, na consulta, no acompanhamento, porque às vezes o paciente ele tem essa impressão, né? Eu tratei, eu não melhorei, eu vou para a cirurgia. Isso nem sempre é verdade, porque na verdade a cirurgia de coluna tem propósitos bem específicos. Então, primeiro de tudo, nem toda dor de coluna pode ser resolvida com cirurgia, por pior que ela seja, né? Às vezes a gente pega pacientes até que gostariam de operar porque tem uma dor crônica e não conseguem se livrar dela e gostariam de um tratamento, como você disse, mais milagroso, mais pontual. Só que o primeiro grande questionamento é, para aquela dor, para aquela doença, a cirurgia é uma possibilidade? É o primeiro grande ponto. E às vezes não vai ser, por pior que aquela doença seja. Quando ela é uma possibilidade, aí a gente vai ter realmente as indicações. Então, de uma forma geral, as indicações de cirurgia para aquela doença cirúrgica, né, considerando que é uma doença que a cirurgia vai ajudar, é a dor intratável, ou seja, a refratariedade ao tratamento conservador. Quanto tempo? Bom, cada doença tem seu tempo. Então, de uma forma geral, isso deve ser muito bem alinhado com o paciente. A gente costuma dizer que o paciente sabe a hora que ele precisa operar. Então, a hernia de disco tem um tempo, é uma doença mais aguda, mais rápida, num paciente mais jovem. A estenose é uma doença mais crônica, mais arrastada, normalmente é um paciente de mais idade. Então, cada paciente vai ter o seu timing de saber que aquele tratamento que você vem fazendo com ele há algum tempo não está sendo mais suficiente para a qualidade de vida dele. E as outras indicações cirúrgicas basicamente dizem respeito a comprometimento neurológico, seja por dor ou por lesão de alguma raiz específica, ou mesmo lesões medulares, que aí são casos logicamente mais graves e que a gente tem que ter um pouco mais de pressa, né? Então, essas são as indicações formais, mas realmente realçando aqui que não são todos os casos que a cirurgia vai beneficiar. Esse alinhamento deve ser muito bem trabalhado com o paciente, porque muitas das cirurgias que às vezes são tidas como de insucesso, quando você detecta, às vezes foi bem indicada e foi bem feita, mas não foi bem alinhada com o paciente. Ele acha que vai fazer, não vai ter mais dor nenhuma na coluna. Então as cirurgias elas têm propósito, né? Qual é a dor que a minha cirurgia vai ajudar? Não são todas, porque a cirurgia não vai colocar uma coluna nova no lugar, não tem esse superpoder, né? Então a gente vai fazer para corrigir problemas bem específicos, né? Doutor, para finalizar, qual é a última mensagem que o senhor queria mandar para aquela pessoa que está sentindo dor lombar ou que tem medo de fazer um exercício, fazer alguma coisa que vá sentir dor? Baseado no dia a dia, a grande mensagem que eu dou é faça exercício, porque realmente, como eu disse, é o que mais lhe protege. Peso influencia, postura influencia, mas o mais impactante é o sedentarismo. Então, não tenha medo de fazer um bom exercício com boa orientação, né? Se você tem um profissional, tem um personal, se não tem um personal, mas faz uma academia que consegue te dar uma assistência mínima, de trabalhar a tua execução, te dar algumas dicas, montar a tua ficha. Se sentir dor, procura um profissional habilitado para isso, né, que acaba sendo o médico com formação em cirurgia da coluna, e tira suas dúvidas. Nem tudo na coluna é hérnia de disco, né, uma coisa que a gente escuta muito, pacientes que vêm com diversos problemas, diversas dores, e na consulta ele só pergunta quantas hérnias de disco ele tem, porque isso virou meio que um termômetro e isso não é correto. Então assim, faz o exercício, leva uma vida saudável e se tiver alguma coisa que realmente incomode, procura um especialista. Perfeito. Doutor, obrigado por ter Obrigado a vocês pela oportunidade. Muito mais. Pela colaboração e por estar aqui ajudando o Prodose, como sempre, né? Então, fiquem ligados aí que a gente vai trazer mais episódios e outros assuntos também. Obrigado. Obrigado.